Marlon tenta provar amor a Cami, mas comete deslize imperdoável e a chama de Leona na hora H, fazendo a reconciliação terminar em tragédia emocional. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Marlon se esforça para convencer Cami de que Leona faz parte do passado, e os dois até ensaiam uma reaproximação durante um jantar cheio de promessas. Mas tudo desmorona quando, na hora mais íntima, ele comete o erro que Cami mais temia: a chama pelo nome da ex. Devastada, ela o expulsa de casa em lágrimas, se sentindo traída. Do lado de fora, Marlon cruza com Leona sem revelar nada, carregando o peso de um coração dividido e um amor que ele pode ter destruído para sempre. Tudo deverá acontecer logo após Marlon tentar de vez tirar a impressão de Cami de que tem algo ainda entre ele e Leona. Marlon se aproxima devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Ele então fala: Cami, eu e a Leona tivemos uma história sim, mas isso faz parte do passado. Acabou. O que eu quero agora é com você. Cami não responde de imediato. Seus olhos permanecem fixos no chão, e quando finalmente ergue o rosto, o olhar está carregado de desconfiança. Ela então fala: é fácil falar, mas você ainda olha para ela diferente. Eu vejo isso. Quando ela entra em qualquer lugar, seu olhar muda, e não adianta negar. Marlon se senta ao lado dela e segura suas mãos com cuidado. Ele afirma: me dá uma chance de mostrar que é com você que eu quero estar. A gente não pode acabar assim por causa de insegurança. Eu sei que errei, mas estou aqui, tentando. Eu escolhi você. Cami hesita. Parte dela ainda quer se proteger, mas há uma esperança silenciosa crescendo em seu peito. Ela encara Marlon por alguns segundos, até ceder. Ela responde: tá, mas não me faz de boba, Marlon. Eu não aguento mais ser segunda opção. Marlon aperta as mãos dela e garante: você não é. Ele se levanta e tenta suavizar o clima. Ele propõe: vamos jantar hoje? Eu preparo tudo. A gente relaxa, conversa, ri, como a gente fazia no começo. Cami respira fundo, observa o rosto dele e, por fim, sorri de leve. Ela concorda com um aceno. Mais tarde, eles jantam juntos. Marlon prepara o prato preferido de Cami, macarrão com almôndegas, e coloca uma música suave ao fundo. Eles riem de lembranças antigas e, por alguns momentos, o clima entre eles parece leve novamente. O passado, no entanto, ainda não terminou de bater a porta. Depois de um jantar tranquilo e cheio de tentativas de reconexão, Marlon se oferece para levar Cami até em casa. Os dois caminham lado a lado pela calçada, e Cami segura a mão dele com delicadeza, tentando manter o clima leve. Mas ao chegar perto do carro, ela para de repente e dá um leve tapa na testa e comenta: ai, minha bolsa, deixei no sofá. Marlon acena com a cabeça, sorri e diz: vai lá, eu te espero aqui. Cami corre de volta para o interior da casa e Marlon fica sozinho na calçada, observando a rua quase deserta. A noite está calma, o céu carregado de nuvens e um vento leve balança as folhas das árvores da vizinhança. É nesse momento que ele vê faróis se aproximando. Um carro preto estaciona do outro lado da rua, quase em frente à casa de Leona. Ele semicerra os olhos para enxergar melhor. Quando a porta do passageiro se abre, Leona desce, sorridente. Marlon reconhece Davi ao volante. Ele sai do carro e vai até ela. Os dois conversam por alguns segundos. Marlon observa em silêncio, com uma expressão que mistura surpresa e desconforto. Davi então fala, com um tom suave e apaixonado: boa noite, minha linda namorada. Leona sorri e fala: não imaginava que ia ser tão paparicada assim desse jeito. Ele se aproxima e dá um beijo carinhoso em Leona, que retribui com naturalidade.
Os dois sorriem, como se estivessem vivendo os primeiros dias de um romance. Marlon permanece do outro lado da rua, imóvel. Seus olhos não escondem a pontada de dor. Ele aperta os lábios, tenta desviar o olhar, mas algo o prende naquela cena. Leona entra em casa e Davi volta para o carro, satisfeito. O portão se fecha lentamente. Nesse instante, Cami retorna com a bolsa no ombro. Ela vê Marlon parado, encarando fixamente a direção da casa de Leona. Aproxima-se devagar, já com um nó no estômago. Cami pergunta desconfiada: "Tá tudo bem?" Marlon se vira de supetão, forçando um sorriso e tentando disfarçar. "Tá sim, tudo certo. Vamos?" Ela não responde de imediato, apenas assente com a cabeça, mas a insegurança já brota em seu peito. Eles entram no carro e Marlon dá partida, tentando enterrar a imagem do beijo que viu, mas não consegue. O silêncio dentro do veículo é pesado. Cami olha pela janela, tentando fingir que não percebeu nada, e Marlon segue com as mãos firmes no volante, mas com o coração apertado. Chegando à casa de Cami, ela destranca a porta, entra com Marlon e fica um instante parada, olhando ao redor como se estivesse pesando cada sentimento que guardou nos últimos dias. Ela respira fundo e fala, com a voz suave e esperançosa: "Fica comigo essa noite?" Ela segura a mão dele com delicadeza, mas há urgência nos olhos. Marlon a observa em silêncio por um momento. Ele sabe que não deveria, que seu coração ainda está confuso, mas também sente que não consegue se afastar dela. Então ele afirma: "Fico." O sorriso que se forma no rosto de Cami é tímido, mas sincero. Ela o puxa pela mão e o beija com intensidade, como se quisesse apagar toda insegurança. As roupas vão sendo deixadas pelo caminho, uma peça por vez, até que os dois chegam ao quarto. Ali, o clima é íntimo e intenso. O quarto está meio na penumbra, iluminado apenas por uma luz suave que reflete nos rostos deles. Marlon acaricia o rosto de Cami e ela sorri com os olhos fechados. Ela sussurra: "Tava com saudade de você assim." Ele a beija de novo, mais devagar, tentando mergulhar de vez naquela conexão. Os dois deitam na cama, entrelaçados, e o momento parece perfeito, até que no calor da emoção, Marlon comete um erro que muda tudo. Ele murmura, inconscientemente: "Vem cá, Léo." Cami imediatamente congela, o corpo dela endurece sob o dele. Ela abre os olhos, chocada, e se afasta num impulso, sentando-se na beirada da cama. A voz sai trêmula e incrédula quando ela questiona: "O quê? O que você disse?" Marlon, confuso por um segundo, percebe a gravidade do que falou. Ele se senta também, passa as mãos no rosto e fala, desesperado: "Cami, foi um erro, uma confusão. Eu não pensei, saiu, não foi por mal." Ela se levanta, pega uma blusa qualquer do chão e veste com pressa, tentando controlar o choro. O olhar dela é de mágoa profunda. Ela fala com a voz embargada: "Um erro? Você me chamou de Leona no meio de tudo isso. Tava comigo, mas a cabeça tava nela. Era ela que você queria? Era ela que você via?" Marlon tenta se aproximar, estende a mão. "Não é isso, eu juro. Eu tô tentando seguir em frente, eu tô aqui com você." Cami recua, os olhos brilhando de raiva e frustração. "Tá tentando? Isso quer dizer que ainda tá preso nela, né? Você quer seguir em frente, mas não consegue. Eu não sou o plano B de ninguém, Marlon. Eu mereço mais que isso." Ele tenta insistir, mas ela aponta para a porta firme. "Vai embora, agora." Marlon hesita, mas percebe que não tem mais o que dizer. Ele abaixa da cabeça, recolhe suas coisas em silêncio e caminha até a saída. Antes de passar pela porta, olha para trás. Cami está com os olhos cheios de lágrimas, tentando ser forte, mas completamente despedaçada. Ele fala em tom baixo: "Me desculpa, eu nunca quis te machucar."
Ela não responde, apenas fecha os olhos, como se quisesse que ele desaparecesse dali. Marlon sai da casa com o coração apertado, a mente tomada por culpa e arrependimento. Ao chegar na rua, dá de cara com uma cena inesperada. Leona está na calçada, colocando o lixo para fora. Os dois se olham por um breve instante. Ela acena, apenas por educação. Boa noite. Ele responde com um aceno discreto e continua andando, sem dizer mais nada. O destino parece brincar com seus sentimentos. O nome que escapou sem querer agora pesa como uma sentença. E mesmo sem saber, Leona acaba de ser o motivo de mais um coração partido. A noite já está mais fria quando Marlon sai da casa de Cami. O silêncio das ruas contrasta com o barulho dentro dele. A cabeça fervilha, a culpa, o arrependimento, o nome errado, o olhar da Cami. Cada passo ecoa como um lembrete de que ele pode ter perdido alguém que só queria amá-lo por inteiro. Ele caminha devagar, as mãos nos bolsos, os olhos perdidos entre os postes e as sombras dos muros. Ao virar a esquina da sua rua, desacelera ainda mais. No outro lado da calçada, bem em frente à casa de Leona, ela surge com um saco de lixo nas mãos, lutando com o portão emperrado. Está de moletom, cabelo preso, alheia a tudo, como se fosse apenas mais uma noite qualquer. Quando Leona finalmente nota a presença de Marlon, ela ergue os olhos e sorri com leveza. Um gesto simples, cortês, sem intenção alguma além da educação. Ela acena simpática. Oi, Marlon. Ele força um sorriso, meio sem jeito. A voz sai baixa, mas ele responde, tentando parecer natural. Oi, Léo. Os olhos dos dois se encontram por um segundo, só um segundo. Mas para Marlon, é tempo suficiente para sentir o coração apertar no peito. Ele engole em seco. Queria dizer tanta coisa, mas fica quieto. Leona termina de ajeitar os sacos na calçada, limpa as mãos no moletom e entra de volta em casa. A porta se fecha. Ela não imagina, nem de longe, o que acabou de acontecer entre Marlon e Cami. Nem que foi o nome dela que, escapando sem querer, destruiu um momento de entrega. Marlon continua andando até a porta de casa. Entra devagar. O lugar está escuro, silencioso. Ele deixa as chaves jogadas em cima do balcão. Encosta-se à porta com um empurrão leve e se apoia na parede. Fecha os olhos por um instante. A respiração pesa. O arrependimento bate mais forte agora. Não só pelo que fez com Cami, mas porque no fundo, ele sabe que ainda não conseguiu apagar a Leona do coração. E talvez nem consiga. Ele se senta no sofá sem ligar a luz. Só o breu e o barulho da própria consciência o acompanham. Por mais que tente seguir em frente, o passado ainda tem raízes profundas. E nessa noite, Marlon percebe que o estrago não é só nas relações, é dentro dele também. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.